Paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rui, Ministério União da Igreja, PNL. Esse tema é o Revelação 4, né? Que é o tema que eu vou falar sobre a palavra vivificada, a palavra escrita e a revelada. Vamos começar? João 10, o versículo 9 diz: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Há lugares que se digam que é a porta, né? Eu sou a porta. Doutrinas que dizem eu sou a porta, né? A porta é ir para tal lugar. Não. Jesus é a porta que conduz à salvação. Jesus é a porta. Então, qualquer ensinamento que diz que é a porta para salvar, não é, né? Muitas vezes a gente convida a pessoa para ir à congregação, à igreja, ouvir a palavra. Mas, na verdade, tem que convidar a pessoa para vir a Jesus. E aí é o convite depois à igreja. Porque o que salva é Jesus. Vai que você convida uma pessoa para a igreja hoje. Vamos para a igreja hoje de noite? Eu não posso. E domingo? Domingo, eu não posso. Quarta-feira. Aí, se a pessoa passa dessa vida sem aceitar Jesus, a Bíblia diz que quando a pessoa morre, segue-se o juízo, não é morreu, acabou. Né? Então, o certo é levar Jesus, é fazer a pessoa entender o que é o Evangelho, que não é uma religião, é salvação. Amém? Então, falando sobre esse tema revelação, cobertura, eu falei alguns dos temas que tá lá, né? 3 temas já, se eu não me engano, 3. Eu vou falar agora esse, falando dessa porta, né? A gente está vendo no contexto que é a porta de Jesus. Ele está falando de uma segurança, que é a certeza. Ele está falando com eficácia. Sua porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e achará pastagem. Ele está falando dessa vida daqueles que vivem realmente o Evangelho. Porque se você não viver o Evangelho verdadeiramente, como você vai ter paz? Quer dizer, se você dividir, fizer mal com as pessoas, aí eu creio, mas eu faço separação, eu faço acepção, etc. Então você não pode viver essa paz. A paz, Jesus garante que entra por ele tem paz. Quer dizer, você vive no Evangelho de forma genuína, como cristão verdadeiro. E vamos falar sobre esse assunto que ele é amplo, sobre essa cobertura espiritual. Eu comecei falando que muitas vezes a pessoa se equivoca. Porque Deus é um Deus que ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é o quê? Onisciente, porque ele sabe todas as coisas, né? Sonda o coração. Onipresente, ele está presente em todo lugar, né? E onipotente, ele pode tudo. Glória a Deus. Então Deus vê tudo. E nós somos alimentados por essa palavra, a palavra criadora, que foi quem nos criou, foi a palavra de Deus, está lá em Gênesis. Ele fez o homem, ele fez tudo com a palavra. Então essa palavra que nos alimenta, por isso que ele disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele não mentiu, porque quem alimenta na verdade é Deus. Você está em uma circunstância difícil, mas enquanto você não tem a orientação da palavra de Deus, não segue a orientação da palavra de Deus, você não tem um escape para a situação. Então o mundo está como está hoje porque não ouve e não pratica a palavra de Deus. Vamos continuar? Glória a Deus. Cobertura espiritual é muito sério. É algo muito sério. Deus não ia estabelecer pessoas, apóstolos e pastores sobre o seu rebanho se não houvesse necessidade. Há quem se sinta independente. Eu sou dependente de Deus, não preciso congregar. Eu não preciso sujeitar pastor nenhum, a ninguém para poder eu ser cristão. É heresia. É indo contra a palavra de Deus. Porque o Senhor se agrada que a pessoa congregue. Porque é através de congregar que você não dá ouvido a vozes estranhas, ensinamentos falsos, você está lá sobre o poder de Deus, mas sobre a vigilância do seu pastor. Entendeu? Por quê? Porque nós estamos num combate constante da voz do diabo, a voz do nosso espírito, da nossa carne e do mundo. Então muitas vezes a pessoa está ali até bem intencionada, mas às vezes dá a voz ao mundo,
e praticar o errado contra Deus, da voz do diabo ou do próprio ego, Então é necessário, quando você vê alguém, seja quem for, pode ser famoso na mídia, por ele ser famoso é que ele não deveria ser um influenciador, não deveria ensinar besteira, coisas erradas, falsas às pessoas. Então, eu tenho que estar debaixo da cobertura de Deus, mas não posso usar o orgulho e dizer que o homem não me oferece a cobertura, porque Deus deu poder. Deus colocou os ministros, colocou os pastores, justamente para dar essa cobertura de oração, de orientação e a vigilância, para reforçar a vigilância de cada um. Nós somos dependentes de Deus, mas também precisamos da orientação dos líderes. Amém? Então toda pessoa que não congrega, ela fica sob muitos pensamentos. Ela precisa congregar. E outra coisa, o propósito de Deus não é uma escolha minha. O propósito de Deus não é uma escolha de Deus. Ele que escolheu a nós. E aí depois que nós seguimos, porque outrora andava numa vida de treva, de desconcerto, de pecados, e alcançamos essa graça, iluminado pelo Espírito Santo, que revelou Jesus para nós. Porque quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, é Ele que dá ao homem a vontade, Ele que coloca essa vontade no homem de servir. Então, se hoje ouvis a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, congregai-vos, sujeitai a autoridade constituída, e se eu não obedeço, por causa digamos, do meu trabalho, eu coloco o meu trabalho, eu não vou porque eu trabalho, isso e aquilo. Se você não dedicar seu tempo para Deus, com certeza o trabalho não vai ter a firmeza que você espera que ele tenha. Se você não colocar seu tempo para Deus, não dar o tempo de Deus, o seu lazer não vai lhe dar o sossego e o descanso que você pretende ter com Ele. Deus é que comanda tudo. É através de Deus que tudo concorre para o bem. Entendeu? Daqueles que amam a Deus. É através de Deus. Se você abandona Deus, se você não busca Deus, se você não congrega, não está embaixo de cobertura, não tem como você fluir. Aí eu congrego de forma aleatória. Eu vou aqui hoje, amanhã lá. Não. Você pode visitar. Quem prega que não, está mentindo. Porém, guarda o seu coração. Se você é uma pessoa doutrinada na palavra e não se deixa levar por vento nenhum de doutrina contrária, você pode visitar sim, mas você tem que ter um lugar que o pastor possa lhe chamar a atenção se você estiver errando e possa ter a visão de Deus sobre a sua conduta, em te ver, em te ouvir. Amém? Então, se eu não congrego, se alguém não congrega, está errando. E muitas pessoas estão sendo usadas pelo inimigo, já observou, para falar, fazendo até conteúdo, falando contra pastores, contra a Bíblia. O espírito anticristo tem levantado instrumentos que se esforçam dentro das suas práticas erradas para ensinar as pessoas a se desviarem da Bíblia. Todas essas pessoas estão presas, entendeu? Pelo egoísmo dela, pela vida de pecado que ela vive e muitas vezes usada pelo espírito anticristo. Porque quem diz parte de Jesus, da sua palavra, está mentindo, está indo contra Deus. Amém? Então vamos perseverar nisso, em obedecer a Deus. Então vamos falar sobre portas. Né? Jesus desculpa eu estar coçando o nariz hoje. Coçou um pouquinho, desculpa. Jesus diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á, ele está afirmando. Existem portas que muitas vezes precisam ser abertas e portas que precisam ser fechadas. Ele é a porta. Nós temos que entrar na porta, né? Que é Jesus. Temos que seguir Jesus para tudo fluir. Mas existem portas que precisam ser fechadas. Vocês sabiam disso? A porta da opressão, do medo, da depressão, do orgulho, da soberba, são portas. Muitas vezes as pessoas não ensinam como portas, que tem portas, que existem portas, entendeu? Que leva o homem à derrota e aprisiona a depressão, o desespero, e os pensamentos contrários, até de pensamento de morte. São portas em que o inimigo prende, e isso começa no sentimento e na alma.
E nós, pela misericórdia de Deus, somos ensinados e ministramos no poder de Deus a cor interior, né, que alcança essas portas e a gente doutrinando através da palavra, as pessoas aprendem a fechar essas portas. Eu já lidei com muitos casos difíceis de pessoas que de enfermidades várias, até enfermidade que não consta essas enfermidades não constavam na medicina. Eles fazem o exame e não acham. Diagnóstico, na verdade. Mas de repente é algo, uma porta aberta lá de um sentimento que você alimenta de mágoa, de dissensão, de falta de amor próprio, né? Tem gente que, se fulano não ficar comigo, eu vou me matar. Eu não sei ser feliz sem fulano, sem fulano, não. A gente não pode ser feliz sem Jesus. É através de Jesus que nós alcançamos a felicidade. Mesmo que nessa vida seja de constante batalha contra o mal, que tenta de todo jeito frustrar os nossos planos. Eu não vou poder ir muito avante. Esse é o vídeo 4. Eu vou parar aqui um pouquinho, porque eu falei de porta. E essas portas precisam ser fechadas. Essas portas. E no áudio não vai comportar, o vídeo não vai comportar. Eu estou no quarto vídeo e pretendo gravar o próximo, que eu vou falar dessas portas e vou citar as portas e mais ou menos como fechar através da palavra. É a oração e o poder de Deus que fecha, repreender o inimigo, mas é a instrução bíblica que faz com que nos protejamos usando o escudo da fé, que está na palavra de Deus lá no livro de Gálatas, né? No livro de Efésios, né? No livro de Efésios, que fala sobre essa proteção no livro de Efésios, mas o livro de Gálatas fala sobre as obras da carne. Então a palavra, o livro do escudo da fé e a espada do Espírito. Amém? Andemos e prossigamos em obedecer ao Senhor. Que Deus nos abençoe e guarde toda ferramenta preparada contra nós não prevaleça. Que Deus nos livre e nos guarde de nossos adversários. Shalom Adonai.